Olá, sou Ricardo Oliveira, jornalista e terapeuta holístico há mais de 10 anos. Hoje vamos estudar sobre a cura das nossas emoções. Nosso corpo emocional exige cuidados da mesma forma que o nosso corpo físico. Você deixaria de comer por 7 dias? Não, né? Nem esquecer de comer, né? Mas agora vejamos, é comum você deixar de se priorizar de segunda a sexta, em algum momento do dia? Então, priorizar é perceber uma necessidade do corpo e atendê-la. Exatamente como você faria se você estivesse com fome. Estou com fome, eu vou lá e atendo esse pedido do corpo comendo. Mas se eu coloquei ali que é de segunda a sexta, pode ser muito difícil para você dormir um pouquinho mais, né? Que a rotina diária permita que você possa se cuidar melhor e cuidar das suas necessidades emocionais. Ora, se o seu corpo está precisando dormir mais, para ele mesmo se reparar, e sinaliza isso através do sono, né, ou da não vontade de sair da cama, não atender esse chamado vai te deixar estressado, cansado, nervoso, consequentemente, porque você não vai estar rendendo aquilo que você deveria, seja no trabalho ou em casa, e isso vai trazendo raiva, que depois se torna agressividade. E aí começa a influenciar todas as suas relações. E o tempo vai passando, o rendimento vai caindo ainda mais, isso começa a trazer tristeza, até uma depressão. Colocada aqui a importância de você cuidar do seu corpo emocional, vamos então aos 5 passos para você alcançar essa cura. E aqui vamos entender bem do que isso se trata. Por quê? Já comecei, né? Por que é importante? Para você sair desse vídeo com uma nova relação, você com você mesmo. Mais honesta, mais íntima, ok? Então vamos lá. Primeiro a gente vai entender do que isso se trata. Fique atento porque eu vou falar coisas que você vive todos os dias, infalivelmente. Eu estou falando das emoções. Mas, por estarmos vivendo no automático, isso pode estar passando despercebido. Então vamos lá. O que são as emoções? Vamos começar por aí, beabá. Pela psicologia, então, temos essa definição. Condição complexa e momentânea. As emoções às vezes são bem complexas, às vezes a gente não consegue nem pôr em palavras. Condição complexa e momentânea que surge com a decorrência de experiências afetivas e provocam alterações psicológicas e fisiológicas. Então, tão óbvio, né? Mas eu preciso, esse é o meu papel, lembrar isso da gente. As emoções influenciam muito o seu corpo. Muito, muito, muito. Então, provocam alterações psicológicas e fisiológicas. Por isso, se são físicas, fisiológicas, tem 3 formas aí da manifestação dessa resposta do organismo. A primeira delas é cognitiva. Então, emoções alteram o foco da atenção para aspectos importantes. Importantes para você, tá? É relativo. É individual. Então, emoções alteram o foco da sua atenção, né, dentro de um cenário, o que você julga ali importante para você excluir o resto, além de ativar lembranças relevantes da memória a longo prazo. Então, as emoções alteram o foco da atenção, ela faz você ser seletivo e estão aqui, né, relacionadas com memórias a longo prazo, memórias antigas. Resposta do organismo de forma fisiológica. Então, prepara o organismo para uma resposta afetiva e condizente com a situação apresentada pelo ambiente. Expressões faciais, tons de voz, alterações musculares. Então, em relação a essa questão, as emoções, né, gerar situações fisiológicas que alteram você. O melhor exemplo é a adrenalina, né, que o hipotálamo vai lá e produz a adrenalina, ela vai para o sangue. Em quais situações a adrenalina é necessária? Situações de perigo, situações de tensão. Então, você está andando na rua, de repente você ouve uma gritaria numa casa, o portão aberto, o cachorro saiu da casa, um pitbull.
e já está vindo em sua direção. Você vê ali uma árvore que você consegue subir. Você tem de um lado um pitbull raivoso, do outro a árvore. O corpo fala, eita, adrenalina aí pessoal, joga aí. Aí a adrenalina prepara o seu corpo para aquele movimento de explosão. Ai meu Deus, sair correndo e subir na árvore. E não pode falhar. Você tem que conseguir, porque senão, né, o cachorro te pega. Então, isso é uma resposta fisiológica a uma questão emocional. Tudo bem? E por último, das 3 respostas do organismo a questões emocionais, tem a comportamental, que produzem comportamentos expressivos vinculados com informação para as outras pessoas. E aí entra posturas, né? Posturas físicas que às vezes a gente... É comportamento. Então, diante de uma pessoa que tem muito dinheiro, então, às vezes eu entro num comportamento emocional de me sentir menor. Nossa, fulano é famoso, eu tenho que levar água na peneira para ele. Em primeiro lugar, é um ser humano. Então, por causa de valores, questões emocionais, a gente condiciona o nosso comportamento. E eu já achei, eu vivi isso. E eu achei tão automático assim. Eu fiquei falando assim, Ricardo, que comportamento absurdo. Eu sou vizinho de um deputado federal. Vizinho, ele mora aqui, ó, nessa direção. Famoso, conhecido, principalmente em Belo Horizonte e Minas Gerais. E aí eu, de repente, descobri, né, vi ele caminhando aqui, porque eu moro num condomínio, às vezes as pessoas vêm só para passar temporada nas casas, né, e ele é nesse sentido. E aí eu vi ele e me percebi tendo um comportamento totalmente não Ricardo. Não Ricardo, pensava nas palavras, pensava no texto, às vezes eu queria só falar alguma coisa só para ele ver que eu existia. E eu olhava para mim e falava assim, mas que comportamento é esse, Ricardo? Para que isso? Ele é um ser humano. Mas não adianta. Não adianta só falar. Eu posso, como adulto, entender. Mas a criança interna, as programações emocionais que eu tenho, gera esse padrão comportamental automático. E é disso que eu estou falando que a gente pode mudar. É isso que esses 5 passos vão te ajudar a mudar. Para você ser livre. Pelo menos para você conseguir relacionar com as pessoas sem nenhuma trava na cura emocional. Então temos aí 3 formas de resposta do organismo, que é a cognitiva, fisiológica e comportamental, tá? Que está ligada a essas questões emocionais. E precisamos entender quais são as 5 emoções básicas. E aí a animação da Pixar, Divertidamente, ilustrou isso de uma forma muito belíssima, né? E divertida até, inclusive. E o enredo, né, o roteiro dessa animação tem bases na psicologia, bases na ciência. Então, não é à toa que ali, se você não viu Divertidamente, recomendo muito. Vai ser uma coisa, é um programa delicioso você ter a oportunidade de ver uma animação que ainda está te ensinando sobre as emoções. E lá eles colocam bem definido, bem claro nessa questão das emoções básicas. A raiva, alegria, nojo, medo e tristeza. Essas são 5 emoções básicas. Então, agora, vendo a influência dessas emoções na sua vida prática, é importante saber que as emoções são um termômetro para o seu bem-estar. Viver com leveza, graça, viver sem urgência. Sabe aquela sensação de urgência constante, como se você estivesse sempre devendo alguma coisa, como se você nunca fosse bom o bastante, muito esforço para alcançar as coisas e se fazer perceptível, merecedor. Bem-estar é viver sem ansiedade, ter ideias, pôr em prática e ver o resultado dessas ideias na hora que você colhe o que você plantou ali, o bem-estar de ver o seu projeto indo sozinho ou concretizado. Então, para você, consciência, as emoções são um termômetro em relação a esse bem-estar na sua vida. Que no curso de cura quântica eu coloco lá como a qualidade da minha presença.
Para você, consciência. Para o seu corpo, as emoções resumem-se em uma ferramenta para manter a vida. Sim, para que a vida se perpetue. Eu falo isso muito, né? Que o medo, na verdade, ele é uma ferramenta para perpetuar a vida. Não é algo que está ali como negativo, porque você é um anjo caído, porque a gente nasceu em pecado, porque a gente está sempre errado, síndrome do cachorro vira-lata, que o ser humano está sempre devendo. E por isso tem medo. E aí foi feito com medo ou traz essa negatividade, ele precisa trabalhar e correr muito atrás de se tornar espiritualizado e eliminar o medo. No último vídeo eu falei sobre essas questões de positivo e negativo, né? O espiritualista que cai nessas questões de tentar alcançar um ideal. O medo é uma emoção primária e tem uma função muito específica no seu corpo. Imagina a seguinte situação, você está muitos dias sem comer, andando perdido num lugar, e aí você vê uma macieira carregada, uma árvore frutífera carregada de frutos maduros, só que entre você e essa árvore tem um penhasco. Para chegar nessa árvore tem uma ponte de corda velha, arrebentando, com os degraus de madeira podre, caindo. E aí? Tipo Indiana Jones, sabe aquela ponte do Indiana Jones? Aquela que você olha e fala assim, eu não passo aí não. Mas do outro lado está aquilo que você precisa muito. Então, aí vem a pergunta, diante dessa ponte, com o alimento do outro lado, você iria correndo? Essa ponte aí, desgrenhada, você iria correndo? Talvez sim, tá? Pela fome, pelo desespero. Mas o medo, ele está ali justamente para você não fazer isso, não sair correndo. Saindo correndo, você vai jogar um peso e uma pressão que provavelmente vai jogar essa ponte no chão. Agora, se você ir devagar, medindo os seus passos, escolhendo aonde você põe o pé, distribuindo o peso, aí você vai chegar lá. Então o medo aqui perpetua a vida, compreende? Sem medo, você olha igual uma criança inocente, olha a árvore e sai correndo. Ai, a comida, opa, a ponte. O medo, ele é importante, perpetua a vida. E se você está feliz, realizado, é lógico que você vai querer mais disso. Né? Se você está fazendo um projeto, aquilo está dando certo, a sua família está dando certo, o seu emprego está dando certo. Claro que você vai nutrir isso para que tenha mais e vai cuidar de si para estar bem, para continuar usufruindo. Olha aí a felicidade estendendo a sua vida, porque isso você passa a se cuidar. Você está tão bem, eu quero me cuidar, eu quero mais disso, e ela está estendendo a vida. Então, para o corpo, as emoções têm a função de proteger e estender a vida. Para a mente, vai funcionar como um termômetro de bem-estar. Quando as emoções estão muito negativas, está lidando muito com tristeza, raiva, nojo e os seus derivados, então algo aqui precisa ser olhado. Você tem que parar e começar a olhar o que está acontecendo, até mesmo para perpetuar a sua vida. Então, como limpar as emoções negativas do corpo, né? Vamos lá, então vamos começar a trabalhar. É uma faxina no seu corpo emocional. E isso quer dizer, como eu disse antes, dentro dessa rotina que muitas vezes não permite que a gente pare e cuide, vem os 5 passos para você alcançar essa cura emocional. Gatilho, entendendo. Eu estou projetando, então, identificando, expressar e libertar a raiva e a dor, procurar e encontrar o espelho, possuir e limpar esse espelho. Então vamos aí olhar um por um desses passos. É um caminho mesmo, tá? Por isso que são passos. Primeiro é o gatilho, então vamos entender o que é gatilho. Eu falei muito sobre esse tema já nas séries sobre ansiedade, né? Que a ansiedade é disparada por um gatilho. Mas a verdade é que gatilho, né? A ansiedade é disparada por um gatilho, mas ele também dispara qualquer outro estado emocional. É o mesmo procedimento, é o mesmo padrão. Coisas fora de nós
despertando estados emocionais ligadas, associadas a memórias traumáticas. Ah, trauma, né? Você está falando de grandes eventos de tristeza. Não, 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 não. Trauma é uma coisa mais comum, tá? Não está ligado só a acidente de carro, contusão. Não, trauma emocional são situações que vivemos e somos inundados de hormônios, né? Aqueles hormônios do hipotálamo, e que normalmente está ligado a qualquer tipo de desconforto, dor, raiva, essas emoções. E isso fixa na nossa memória, marca, trauma. Então vamos por exemplo prático, para você saber identificar isso. Digamos que você foi fazer uma apresentação de grupo lá na escola, né? Aquelas apresentações na frente de toda a turma. E o zíper estava aberto, né? Se você é homem, você não percebeu. Enquanto você está fazendo, o pessoal está fazendo risadinha, você vê que eles não estão observando, prestando atenção no que você está falando, está todo mundo rindo, cochichando. E aí depois a professora percebe, faz um comentário e todo mundo percebe, todo mundo cai na gargalhada. Naquele momento, você se sente inferior, né? Não visto, e isso gera sensações físicas de a mão suando, a bochecha ruborizando, às vezes tremedeira, vontade de chorar. Tá vendo que situação inocente? Quase todo mundo passou por isso. Aquelas crianças que estão rindo só estão achando engraçado, não estão com a intenção de te ridicularizar ou não, não sei. Mas é uma coisa extremamente inocente, principalmente para você que está ali. Mas todas essas sensações físicas que eu descrevi agora são causadas pelos hormônios. E isso, dentro do livro de registro do cérebro, tudo fica registrado. Compreende? E onde que isso se torna um gatilho? Então, aquilo está registrado, todo aquele desconforto. O corpo já entende assim, eu quero evitar isso, eu não quero passar mais por isso. E aí você está lá no seu trabalho, você tem que fazer uma apresentação para a sua equipe ou para a empresa. Na hora que você chega na frente para poder falar, você começa a perceber algumas pessoas com um comportamento parecido com aquele, o cérebro já vai trazer aquelas emoções associadas. Isso é um gatilho. A situação foi um gatilho emocional para algo que você vivenciou no passado. Lembra do cognitivo, né? Que a gente estava falando das reações do corpo entre o cognitivo, que estão associadas a memórias de longo prazo? Isso é o gatilho. Então você não precisa nem lembrar do que aconteceu. Na verdade, nem é importante lembrar exatamente onde começou o trauma. O mais importante aqui é reconhecer que isso é um processo automático do corpo, que é o que a gente chama de gatilho. Assim você começa a ficar consciente de como é que a coisa aqui funciona. A coisa aqui, ó. Outro exemplo óbvio de gatilho, tá? Você tem um relacionamento, ele começou maravilhoso, intenso, muito intenso, se vendo todo dia, e muita paixão e por aí vai. E aí vinha a música tema do casal. No dia que vocês se conheceram, estava tocando aquela música, e aí ao longo, né, do relacionamento, sempre que vem essa música, na hora que eu vou fazer uma surpresa, eu ponho essa música, é a música tema. E aí o relacionamento acaba. E acaba de forma intensa, da mesma forma que começou. Brigando com o outro, odiando o outro, e aí eu não quero te ver nunca mais. Intensidade da mesma forma que começou. Passa-se os anos, eu já tenho uma outra família, já tenho um outro relacionamento, estou dirigindo sozinho, de repente ligo o rádio e vem a música tema daquele relacionamento. Pronto. Isso é um processo automático. Na hora que começar a tocar essa música, não só nesse momento, mas em qualquer outro momento, eu vou lembrar daquela pessoa. A música é um gatilho. Tá. Isso foi tão óbvio, né, que talvez você não perceba, que a gente está tão acostumado com isso, né, qualquer música, porque a música você está ouvindo, né, tudo que acontece dentro de uma situação e os 5 sentidos estão envolvidos, e quanto mais sentidos envolvidos, mais forte é o registro, mas como é música, tudo que acontece naquele momento, ela registra. E quando você ouvir isso de novo, automaticamente o cérebro vai trazer a memória associada. Gatilho. Agora ficou claro, né? O primeiro passo é você entender que o corpo funciona assim. Para você sair da inconsciência para a consciência, do automatismo para o autocontrole.
Tá? Então o primeiro passo é entender que o corpo funciona assim. Estou projetando? O segundo passo é identificar se a gente está projetando ou é o efeito sombra, né? A hora que eu faço acusações. Porque, olha só, você já foi atraído, você já está aqui com alguma questão. Talvez não foi a questão que te motivou, mas na hora que vem o vídeo falando da cura emocional, você já pensa, essa questão emocional X aqui, eu acho que eu vou assistir esse vídeo para ver se me ajuda. Então já tem aí um ponto. Então pega esse ponto, né? Primeiro você já está entendendo que é complexo o negócio, né? A questão do que dispara esse problema que você está aí, né? O gatilho. Então pega esse problema e agora observa, será que eu não estou terceirizando ou projetando esse problema fora de mim? Colocando ele para fora, e aí isso pode ser de várias formas. E aí, pela cura quântica, a gente sabe que quem cria a nossa realidade somos nós mesmos. E que ninguém vai criar para si dor ou desconforto. Ninguém. De forma consciente, não. Então, inconscientemente, eu estou criando essa situação que você está aí, debruçado. Ela é minha. Mas será que eu não estou terceirizando isso? Culpando outra pessoa por ela? Isso que é a projeção. Porque eu não estou vendendo, a minha empresa tá ruim, é por causa da crise. Igual o exemplo que eu dei lá da palestra, né? As pessoas não prestaram atenção no que eu estava falando porque eu falei que não era para a gente fazer nesse horário. A culpa foi do horário, que o meu chefe não quis colocar. Eu falei com ele. Então, estou terceirizando. De uma forma muito sutil, sem perceber. A culpa é da minha esposa, que eu pedi para ela colocar dentro da mala o negócio e ela esqueceu. A culpa é dela. Então, perceber se você está se vitimizando ou terceirizando a responsabilidade é fundamental. Porque é óbvio, né? O caminho para a cura emocional passa por autorresponsabilização. Você responsabilizar-se pela realidade que você está criando. Então, não tem como. Se eu não assumo as minhas criações, o meu micro-universo, pode esquecer o que eu estava falando sobre bem-estar, autorrealização. Eu estou procurando um barranco para eu morrer encostado. Não estou gerando o meu barranco, moldando e depois de todo o esforço, maravilhosamente encostando nele. Não, eu estou procurando um já pronto. Autorresponsabilidade. Responsabilidade pela criação da minha realidade. Responsabilidade para eu manifestar o meu potencial, o meu maior sonho. E não esperar que isso caia do chão. Não, do céu, do chão. Eu quero viver o meu sonho, eu tenho esse potencial e eu vou atrás. Isso é autorresponsabilidade. E é o que quem está projetando as suas responsabilidades não quer, assumir a autorresponsabilidade. O terceiro passo é expressar. Expressar esses tantos de sapos que você já engoliu e estão aqui. Tantas emoções que você está guardando aí e não sei porquê estão aí. Um animal virou um animalzinho de estimação, né? Esse imbróglio. Há muito tempo a gente é oprimido em relação à expressão das nossas emoções. Há muito tempo mesmo, isso é cultural. E aí vem as expressões, homem não chora, a etiqueta das mulheres antigas, né, que tinham que ficar ali caladinha ao lado do marido, só para procriação, dentro ali das etiquetas, né, submissa. Graças a Deus que isso está mudando. Né? O mundo está mudando, mas ainda não mudou. O que quer dizer que você trará essas programações dentro de você. Veio dos seus pais. Você carrega dentro de cada célula do seu corpo 23 cromossomos de mamãe, 23 cromossomos de papai, material genético dele. Então você carrega isso. E a maioria das pessoas não estão estimuladas a dar vazão às emoções negativas que a gente vai estar tendo. Por um lado, por essas questões realmente de programação que vem com todo o sistema familiar,
Aí aqui eu estou falando de preconceito, às vezes uma forma mais comedida de ser, então você tem dificuldade de expressar suas emoções porque você veio de um meio assim, mas as emoções elas têm que sair para fora, senão você está incubando algo. Então a gente tem que expressar nossas emoções, e a maioria das pessoas não são estimuladas a fazer isso. E não é de qualquer forma. Não é que você vai, né, você tá com raiva, você vai sair socando a cara de alguém. Você não vai desesperadamente sair xingando alguém que te cortou no trânsito. Expressar é um ato de consciência. Às vezes você consegue, por exemplo, você está tomando consciência disso, nossa, eu carrego muita coisa aqui dentro, eu preciso ir lá para fulano e falar essas coisas. Só que, às vezes, você não pode fazer isso. Às vezes você já entendeu que você precisa, mas não é o momento. Então, a gente aprende também a fazer essas expressões. Como? Né? Às vezes você está com seu chefe e ele exige muito de você, não percebe você, e você está colocando aquilo ali para dentro, né? Engolindo esse sapo, e agora você percebe, não, eu preciso falar com ele, que ele precisa... você está exigindo que você seja tratada melhor. Entende? É justo. Mas aí a esposa dele morreu de Covid. Então não é o momento. Então tem a forma de você se expressar. E se está muito forte, você não consegue expressar naquele momento, pega o famoso travesseiro e expressa no travesseiro. Coitado do travesseiro. Mas você está expressando. Se você mora distante, num sítio, e não tem ninguém muito perto, grita. Nossa, isso é libertador, isso é divino. Se você se permite fazer isso, você está fazendo uma expressão. Tá com raiva e não pode expressar a raiva? Pega o machado e derruba aquela árvore lá seca que está perigando cair em cima da sua casa. Expressa, descarrega, põe para fora. Mas com consciência e segurança, tá? Não é de qualquer jeito. Eu tô colocando essas questões para você não chegar em momentos de explosão emocional que, para não bater na pessoa, você vai lá e dá um soco na parede. Eu conheço pessoas, eu trato pessoas que chegaram a esse ponto. Tá tão difícil lidar com a emoção. E ela não quer ferir, por exemplo, a esposa no momento de discussão, vai lá e dá um soco na parede. Já vi muitos casos assim. E aí machuca a mão toda, tem que ir pro hospital. Isso é a raiva de não ter expressado isso antes, de não estar conseguindo lidar com aquele sentimento, dos problemas de comunicação. Nossa, Ricardo, isso que você está falando parece meio extremo. Eu sou uma pessoa tão franzina, tão dócil. Não está dando ressonância aqui, Ricardo? Expressar assim? Tá, então vamos ver o que vai acontecer se você não expressar. Que provavelmente já está acontecendo, mas eu quero te deixar consciente, tá? A importância de expressar sentimentos. Sabe aquela pessoa que você convive que ela é super dócil, mas amargurada? Isso a gente chama de passivo-agressivo. Essa pessoa tem algum problema interno mal resolvido. Por estar mal resolvido, conviver com aquilo constantemente e não resolver vai gerando raiva. Entende? Simples assim. Então, como eu falo no meu curso online avançado de cura quântica, isso vai trazer um problema para a sua qualidade de presença. Ela que é afetada, a sua qualidade de presença, por esse problema mal resolvido. Vai gerar um estado emocional, um estado de humor desequilibrado. Aí tá aí o passivo-agressivo, a pessoa é dócil, mas ela é agressiva, ela tem alguma tristeza no olhar. E todo mundo que convive com você acaba sendo influenciado por isso. Então, para você não chegar nesse passivo-agressivo, né, com essa amargura, eu quero você feliz, quero você inteiro. Por isso que eu estou te estimulando a expressar. Ah, mas tudo bem, se você não viu ali ressonância com os meus exemplos. Se viu, ótimo. Mas se não, faça um filtro para a sua realidade e procura o que é a expressão ideal para você. Mas expresse. Quarto passo, procurar e encontrar o espelho.
Aqui a gente está bebendo na fonte da cura quântica. Então, o efeito espelho, ele nos surpreende. Porque vindo seguindo da fase onde você expressa suas emoções, você poderá entender como que esse padrão se instaurou em você, esse padrão de comportamento emocional. Então, diante de um estado emocional, seja raiva, né, o gatilho veio, vamos lá fazendo os passos, o gatilho veio, né, chegou esse estado emocional, eu me expressei, né, ai que negócio, e agora eu faço uma reflexão, né, o que essa situação ou pessoa está trazendo para mim? Qual papel ela está prestando dentro da minha vida? Então vamos lá, vamos trazer para um exemplo. A pessoa agindo assim, ela está me despertando raiva. Agindo assim como? Vamos lá. No trabalho, a minha chefe é muito energética, ela acabou de chegar com muita energia, trouxe muitos projetos, alavancou a empresa, a chegada dela trouxe muita mudança, só que, de certa forma, ela fica me exigindo, está sempre fazendo coisas novas. E isso me gera raiva, porque eu não estou preparado para isso. E aí vem, né, agora que eu trouxe o exemplo, aí vem a última pergunta. O que essa situação pode te ensinar se você se abre para ela? O que essa situação pode te ensinar se você sair da sua zona de conforto? Aí dentro desse exemplo, se eu tiro todas as projeções, a raiva e tal, no fundo, essa situação me dá a oportunidade de ser mais proativo. Me dá uma oportunidade de ser mais proativo. Menos mental e mais prático, né? Chegar e fazer, E aí, quando você chega nessa resposta, e se chegar dentro do seu tema, né, o que essa situação pode me ensinar? Aí você olha para sua vida. Faz sentido? Né? Vamos pegar esse exemplo. Faz sentido. A vida inteira fui uma pessoa que nunca me joguei, nunca agi por impulso, nunca fui de uma vez. Eu sempre espero muito antes de agir. Interessante. Se você tem esse padrão e chega uma pessoa com mais fogo, né, se você tem um padrão mais terra, aí chega mais um elemento fogo, realmente vai te incomodar. Mas pode ser uma boa oportunidade, né? E essa toda reflexão, ela pode ser feita numa meditação, onde você medita, né, em relação a essas perguntas que eu acabei de fazer. Agora, olha que interessante. Sem passar por esses passos, indo no automático, a única coisa que eu iria fazer é xingar ela. Nossa, essa pessoa aí entrou, tá mexendo com a empresa toda, acha que pode, tá trazendo coisas novas, não entende, não respeita, olha aí para onde que a gente tá indo. Não respeita as pessoas que já estavam aqui dentro, não nos ouve. E aí eu começo a me juntar com um amigo de trabalho que também tá com o mesmo incômodo, e aí começa, eita, já foi, já era. Entende? E onde que a gente estava? A gente estava ali compreendendo que eu estava diante da oportunidade de fazer algo novo, de aprender uma nova forma de ser e impulsionar toda a empresa. Todo mundo vai ser beneficiado por isso. E eu vou para o meu bem-estar. Eu saio daquele termômetro, né, de desconforto, de raiva, de olhar para a pessoa, asco, nojo. E vou para uma situação de inteireza, de fluxo, de tudo bem, de relaxamento, de alegria, de entusiasmo. Então, no quarto passo de reconhecer e encontrar o espelho, a gente vai fazer essas perguntas. O que essa situação ou pessoa está trazendo para mim? Qual papel ela está me prestando? Qual papel ela está me prestando? O que ela está estimulando em mim? O que ela está tirando de mim? E o que essa situação pode te ensinar sem os julgamentos? Eu me permitindo sair da minha zona de conforto. O que isso pode me ensinar? Então faça essas perguntas diante dessa situação que te trouxe aqui. O último passo, então, é possuir, é meu, e limpar esse espelho. Então vamos lá no caminhozinho, vamos lá. Na estrada dos tijolos de ouro, ó. O que a gente foi fazendo? Primeiro, entendendo o que é o gatilho. Aí eu paro de terceirizar a culpa, de me vitimizar. Eu entendo que isso é um gatilho. Paro de botar a culpa nas outras pessoas. Expresso esse sentimento, coloco para fora, dou vazão para ele, de alguma forma, e consciente, tá?
sem perder a razão, né, sem desequilibrar mais, mas puramente expressar aquilo que eu estou sentindo, me libertar daquilo, e depois fazendo a reflexão sobre o espelho, né? O que é isso que eu mesmo gerei dentro da minha realidade? O que esse cenário está querendo me ensinar ou pode me ensinar? Feito esse caminho, a gente chega para apoderar e limpar esse espelho. Então você está aceitando que é você que gerou essa situação. Então, passado todos esses passos, agora eu posso começar a perceber se esse padrão acontece também fora do gatilho. Porque eu já sei que algumas situações funcionam como gatilho para esse padrão emocional. Só que agora que eu estou mais livre, mais curado em relação a isso, eu posso levantar o meu ângulo do olhar e começar a olhar mais de longe em relação à minha própria vida e ver aonde que esses padrões também entram. Eu estou apoderando do espelho. Sou eu mesmo, né? Sou eu. E se sou eu, me acompanha em todas as situações da minha vida, não só naquelas específicas ali que eu estou irritado, mas tudo, eu levo isso comigo. E esse não é um passo fácil, porque às vezes eu vou ter que reconhecer que eu sou preconceituoso, que eu sou arrogante, que eu sou egoísta. E agora que eu percebo o padrão como um todo, agora eu tenho a chance de curar ele, que é a fase de limpar o espelho. E isso é uma participação sua. Vocês sabem que eu não ensino uma varinha de condão. Eu convido vocês à autorreflexão para a gente conhecer o funcionamento desse mundo e assumir a nossa parte criadora da nossa realidade. Até porque foi você que criou essa condição. Se foi você que criou, nem Jesus Cristo pode resolver. Porque ele poderia chegar e sumir com isso. Só que não houve uma mudança real. Você continua sendo a mesma pessoa. Você não se comprometeu em mudar. Então, se você continua a mesma pessoa, Jesus veio e tirou o problema, vai passar uns meses, aquilo que gerou o problema, que é o seu padrão, tá lá e aí o problema volta. Jesus falou isso na parábola dos 10 leprosos. Um só voltou para agradecer, os outros 9 voltaram a ter a condição. Esse que voltou para agradecer, ele mudou por dentro. Ele falou assim, nossa, quem que é isso? Que é isso? Que homem é esse? Ele não se converteu, ele ficou chocado. Ele não conseguiu ser a mesma pessoa. Pode até ter se convertido. Mas não é essa a questão. O sistema de crença dele foi alterado pela existência daquele homem. O fato de um homem ser capaz de fazer isso. Os outros 9 não. Tô curado. Foram embora e foram pro boteco, foram voltar para a vida deles. Então eles voltaram a ter lepra. Ter a chance de mudar um padrão emocional é um papel seu. E agora você tem essa chance. Porque agora não é mais inconsciente. E se é só um padrão emocional, ele pode ser reprogramado. Simples. Como? Diante da situação, porque agora você vai perceber, não vai ir no automatismo, você vai perceber que aquilo ali era um padrão, e naquele momento você tem a oportunidade de fazer algo diferente. Então vamos por exemplo, né? Eu gosto de dar muito exemplo. Eu tenho um conflito familiar em casa e sempre reajo com raiva. Vamos pegar um exemplo de um adolescente. Minha mãe já está há muito tempo falando comigo, arruma esse quarto, menino, olha essa bagunça, tem meia até no ventilador. E eu reajo com raiva. Aí lá vem minha mãe, não sei o quê. E isso vai e vem e nunca melhora. Então fazendo todo esse processo, tirando a vitimização, parando de transferir a culpa para minha mãe, reconhecendo que eu não arrumo o quarto e que se eu arrumasse seria bom para todo o ambiente. Agora que eu reconheci e entendi isso tudo, a próxima vez que minha mãe for falar comigo, porque é automático, então eu posso esquecer, ali eu tenho a chance de fazer de novo. Simplesmente silenciar um exemplo dentro dessa situação. Tá bom, mãe. Arruma o quarto. Aí com pouco tempo, essa nova ação vai se tornando um hábito. E esse hábito me mostra o benefício. É intrínseco. Eu chego e já percebo. Nossa, que delícia que é chegar no quarto aqui, ele já está pronto. Nossa, que diferente que é perceber o quarto arrumado. Logo, eu vou querer fazer mais, porque isso me gera o benefício. Eu quero mais, eu vou nutrir isso. Eu já começo a fazer sem ninguém pedir. Pronto, o espelho está limpo. Eu mudei um padrão de comportamento emocional
dentro de uma relação. Que se eu não cuidasse, isso iria só aumentar e afastar eu da minha mãe. Essa situação aproximou dentro desse exemplo, né? Então, vamos lá, de novo, né? Aqui foram muitos passos, anota, vai ser importante, ó. Os 5 passos são, o primeiro, né? Entendendo o gatilho, o que é gatilho, isso é importante para você saber que você não tem culpa em relação a esses estados emocionais que você está assumindo. Depois, será que eu estou projetando? Vamos identificar se eu não estou terceirizando essa culpa, né? Se eu estou assumindo ela para mim, se eu vejo, se eu sei que fui eu. Terceiro, expressar e me libertar desse sentimento, não importa qual que seja. Se for raiva, vocês já sabem, pega um travesseiro aí, soca o travesseiro. Então, quarto é procurar e encontrar esse espelho. Então, fazendo aquelas perguntas, aí volta no vídeo e dá uma olhada aí. Fazendo as perguntas certas, você vai entender aquilo que a sua própria realidade está trazendo para equilibrar o seu sistema físico, o sistema existencial. As pessoas servem um propósito, elas estão fazendo um papel dentro da sua vida, mesmo que às vezes esse papel é chato. O policial indo ali te cobrando o documento que você esqueceu. Não é pessoal, o negócio não é o policial. Ali é um papel de alguém que está ali te trazendo, que é você mesmo. Aqui é tão maravilhoso esse mundo da física quântica, da cura quântica, onde todos somos o mesmo, mas sob pontos de vista diferentes, é só isso. É sempre o mesmo Deus experienciando a sua própria criação. E através de pontos de vista diferentes. Então, o outro é você. É aquilo, né? Todos somos um. Só que através de um corpo, né, com experiências ligeiramente diferentes, mas a gente veio do mesmo lugar. Então, tudo que chega a você é você mesmo que está trazendo, é você mesmo que está criando. Olha, essa aula ficou boa, né? Ela deu uma boa noção de como que a gente manifesta a realidade e também como que a gente terceiriza esse poder de manifestação. E aí vem esses 5 passos que acabam com isso tudo. Entendendo o gatilho, estou projetando, vamos expressar esses sentimentos, vamos procurar e encontrar esse efeito espelho e, por fim, eu integro, admito, abraço esse espelho e dou uma limpada nele, trazendo um padrão novo. Aí é com você. Aí você precisa expressar esse padrão novo e tem que ser através de uma ação. Não tem como. Não adianta pensamento positivo, não. Isso aí você tem que fazer algo diferente do que você vinha fazendo automático. Rotina nenhuma pode ser justificativa para você não cuidar de você. E da mesma forma que você alimenta seu corpo todo dia, você tem que alimentar o seu corpo emocional, com atenção, com cuidado. Ninguém pode fazer isso por você. É a sua responsabilidade. Ah, Ricardo, nem meu corpo físico eu estou cuidando direito da minha alimentação. Pois é, se você não quer ter problemas futuros, vamos começar agora. Então, estamos chegando ao fim, espero que esse vídeo possa ter contribuído para você ter uma saúde emocional melhor. Compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar. Dá um like porque vai ajudar muito o nosso canal. E se inscreva, caso queira continuar recebendo aulinhas assim, conteúdos que nos inspiram a ser pessoas melhores. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Um grande abraço e fica com Deus.